Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de esperança. Hoje vamos refletir sobre o tema A Terra à beira de um colapso. Meus amigos, todos os dias as manchetes que ocupam os primeiros lugares nos meios de comunicações e também em todas as mídias sociais são as notícias mais trágicas e mais dramáticas possíveis. Eu tenho observado que nos últimos dias muitas pessoas estão estudando a Bíblia com o objetivo de encontrar mensagens que tragam conforto, tragam esperança quanto ao futuro. E tenho observado também que muitas pessoas estudam a Bíblia com a finalidade de encontrarem respostas para o que vem acontecendo em nosso mundo. Eu não sei se todos vocês sabem, mas há na Bíblia várias profecias onde Deus nos revela de como seria o mundo nos últimos dias. E uma dessas profecias está registrada no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, e no versículo de 1 a 5, está escrito assim: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Notem, meus amigos, que nesse texto Deus está mostrando para nós a razão do porquê há tanto sofrimento e tanta miséria em nosso mundo. Notem que o texto nos mostra que um dos maiores males que existe no mundo, na nossa sociedade, é o mau exemplo ou a má influência. Lendo esse texto com calma e meditando nas palavras de Deus, nós entendemos o porquê existe tanta maldade e tanto sofrimento, tanta violência, porque há tantos assaltos, tantos sequestros, tantos homicídios. Infelizmente, essa lista é muito grande, ela não para por aí. Poderíamos também falar do aumento da fome, da miséria, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de leito nos hospitais, a falta de creches, a falta de vaga nas escolas. Enfim, Deus nos revela nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a razão do porquê o nosso mundo cada dia está ficando pior. E a impressão que nós temos quando olhamos ao nosso redor, quando olhamos para o cenário mundial, a impressão que nós temos é que o nosso mundo está à beira de ter um colapso. E eu digo isso porque ao invés dos problemas diminuírem, eles só aumentam a cada dia. E a pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje é a seguinte: qual é a solução que a palavra de Deus apresenta para resolver o problema do mundo? Eu não sei se todos vocês notaram no texto que nós lemos, Deus está mostrando que o problema do mundo, o problema da humanidade é um problema espiritual. Ali no verso 5, Deus fala que a religião das pessoas nos últimos dias
seria uma religião de aparência, ou seja, uma religião de fachada. E uma religião de fachada significa que as pessoas dizem que são religiosas e que amam a Deus, mas na verdade elas não são pessoas religiosas e de fato não amam a Deus, porque não obedecem à palavra de Deus. E é aqui, meus amigos, aonde está o maior problema, ou seja, a origem de todos os problemas que existem na sociedade está em a pessoa dizer que é uma coisa, quando na realidade ela é outra. E Deus ainda fala para a gente tomar cuidado com essas pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem os princípios do cristianismo. Eu vou ler para vocês 2 versos bíblicos que também falam da condição do mundo, ou seja, Deus explicando para nós o porquê que o mundo está numa situação difícil. E eu quero ler com vocês no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6, na primeira parte. Deus diz assim: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Numa outra tradução diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E meus amigos, esse conhecimento que Deus fala neste versículo são as orientações que Deus nos dá através da Bíblia. E essas orientações, esses ensinamentos, as pessoas não querem saber deles. Então, esta é a razão. O povo perece por falta de conhecer e praticar a vontade de Deus. O outro versículo que eu quero ler para vocês, aliás, eu quero que vocês leiam comigo, é Isaías, capítulo 24, verso 5. Deus diz assim: a terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Notem, meus amigos, que nesses 2 versos bíblicos, Deus está dizendo que o mundo está passando por uma situação muito difícil, porque a sua lei não é obedecida, as suas orientações não são obedecidas. Então, quando nós desrespeitamos uma lei, por exemplo, a lei do trânsito, se desrespeitarmos as leis que existem no trânsito, olha, fica difícil nós andarmos na rua, guiar o nosso carro com cuidado, porque vira uma confusão se ninguém obedece os sinais e as leis de trânsito. Deus também deu a sua lei que rege este mundo, este vasto universo. E se essas leis estão sendo desobedecidas, se essas leis estão sendo desrespeitadas, se a palavra de Deus não é obedecida, se as pessoas não têm interesse em estudar a palavra de Deus e ver o que é melhor para a vida, então o mundo realmente está caminhando para uma situação sem controle. E agora eu pergunto para vocês, se todas as pessoas obedecessem às leis de Deus, às orientações de Deus, se todas fossem seguidas, como seria o nosso mundo? Sabe, a Bíblia nos fala sobre isso. Na primeira parte do verso 12 do Salmo 33, está escrito assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Notaram a diferença? Se uma nação obedece a Deus, ela será abençoada, será feliz. Mas se uma nação não obedece a Deus, então ela vai colher as consequências do pecado, da desobediência. Infelizmente, meus amigos, nós temos percebido que as nações, ao invés de se preocupar com a lei de Deus e obedecer a Deus, as nações estão mais interessadas e preocupadas em adquirir armas de guerras. Aí está
a razão do porquê o nosso mundo caminha para um colapso. Porque as pessoas não confiam em Deus, mas sim estão confiando no poder das armas. E isto não é correto, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Hoje muitas pessoas entendem mais sobre guerras do que sobre paz. Não é verdade? E diante da situação difícil que se encontra o nosso mundo, o apelo que eu faço para você, meu prezado amigo, minha prezada amiga, é para que você obedeça a palavra de Deus, guarde os mandamentos de Deus, confie em Deus. E Deus certamente terá muitas bênçãos para a vida daqueles que confiam nele e na sua palavra, nas suas promessas de vida e de salvação. Quando nós confiamos em Deus e obedecemos os seus mandamentos, nós melhoramos o mundo ao nosso redor. Nós podemos levar a paz aonde não existe a paz. Porque a paz é Jesus quem nos dá. Jesus é a paz. E quando nós levamos Jesus conosco, aonde nós estivermos, o mundo será abençoado. Pense nisso. E agora eu te convido para uma oração. Vamos pedir que Deus nos ajude, nos ilumine para que cada dia mais nós possamos estar mais perto dele. Onde você está aí, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Pai Celestial, nosso Deus Criador e Redentor, a Ti toda honra, toda glória, porque só o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros cometidos, por não obedecermos a Tua palavra, por não obedecermos aos Seus mandamentos. O nosso mundo está numa situação muito difícil, complicada. Só o Senhor, que tem o poder nas mãos, que tem o mundo nas mãos, pode nos ajudar, pode nos abençoar, para que nós vivamos uma vida de paz, enquanto Jesus não vem nos buscar. Pedimos a Deus abençoar a cada pessoa, cada amigo que nesta hora, em comunhão também com a Tua palavra, com a Tua vontade, estão pedindo a misericórdia, pedindo a Tua graça, pedindo perdão, pedindo a salvação, pedindo a cura para as doenças. Enfim, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Faz em nós a Tua vontade, porque a Tua vontade sempre é melhor do que a nossa. Nos ajude a nos prepararmos para a volta de Jesus, que vai acontecer logo, logo. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.